Vossa Excelência. Entretanto, eu poderia ter argumentado o respeito que, se houve um concurso público e que se alguém fez por onde, por mérito, a participar desse concurso e foi classificado em primeiro lugar, e se Vossa Excelência, num poder de mando de administração da presidência da Câmara, entendeu que não deveria chamá-lo por economia do numerário da Câmara, respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, mas, por outro lado, não se foi necessário somente uma ou duas licitações, como Vossa Excelência disse. Na reforma da casa, Vossa Excelência deve ter feito mais de 10, 15 ou 20 licitações para piso, para teto, para móveis, para mesa, para microfone, uma série de coisas, e eu jamais questionei a Vossa Excelência a respeito disso, mesmo porque existe um Tribunal de Contas, existem umas contas prestadas, serviços feitos, se Vossa Excelência recebeu-os com defeito ou não, deverá arcar com as responsabilidades, evidentemente. Se tem defeito, se não tem, se questiona, se existe resquício em virtude da obra, problema de Vossa Excelência, que eu nunca questionei também. Não por omissão, porque era uma coisa, senhor presidente, que não me dizia respeito, que é um poder de mando que respeito, como respeito o poder de mando de Vossa Excelência. Pois bem, meu caro Anastácio, o fato de Vossa Excelência não ter chamado esse moço, que eu não conheço, e Vossa Excelência disse que trabalhava no gabinete do doutor Emanuel como assessor, ganhava 2.600, uma coisa assim, nem sei quem é. E não é a pessoa que conhecida não que vai mudar o ponto de vista jurídico daquilo que tem direito. Se Vossa Excelência não o chamou e preferiu dar a algum funcionário da casa algum ajuste, alguma verba a mais por exercício desse cargo, é uma atribuição que diz inerente a Vossa Excelência. Assim o fez, evidentemente, ele entrou na justiça, é um direito legítimo dele, e a justiça irá decidir. Quero até crer, senhor presidente, que Vossa Excelência deverá participar de uma audiência de conciliação. Nos termos do artigo 331 do Código de Processo Civil, se o vereador Luiz Carlos Anastácio ainda não participou, isso existe uma audiência de conciliação, que é uma audiência que a própria lei determina. E Vossa Excelência irá questionar a respeito se quer ou não contratar. Porque é alguém que fez um concurso e não pode ser ludibriado na sua boa-fé, porque ele foi aprovado em primeiro lugar, como todos aqueles que têm o cargo e que poderiam ser chamados. O fato da contenção de despesa de uma parte da Câmara e, evidentemente, não convocá-lo porque tem a confiança de algum funcionário da casa, eu não discuto aí a respeito do problema de poder de mando do senhor presidente. É ato administrativo. Mas o que eu não posso, Vossa Excelência participando de uma audiência dessa, até digo, como advogado, evidentemente que eventual conciliação, se for feita, o fato do vereador Anastácio disser que vai entrar com ação popular, eu a reputo de alto e bom som, que é de suma importância, e Vossa Excelência sabe o caminho do fórum, e já aprendeu, porque lá eu encontro com Vossa Excelência por múltiplas e múltiplas vezes, que é na Avenida 15, na 18 e 17, o escritório do seu advogado é o corredor estreito da amizade de Vossa Excelência, é um direito legítimo que lhe assiste. Eu tenho mais de 20 ações populares quanto o ex-prefeito de Barreto, questionando atos de improbidade, de ilicitude, de uma série de coisas. Se Vossa Excelência participar de uma audiência dessa e resolver numa conciliação admitir o funcionário, vai estar simplesmente cumprindo a determinação legal de que existe um concurso público feito. Mas adianta a Vossa Excelência que seria de bom alvitre, que ficasse prejudicada, inclusive, essa conciliação, para que a justiça, com as informações que tem no processo, com ofícios informativos, e a prova, que não me diz respeito, porque eu não fico bisbilhoteando o processo de advogado, mas a prova existente nos autos vai dizer se realmente a contratação foi onerosa, se foi ou não, se a verba paga pelo funcionário, se também estaria correto ou não, quanto foi pago, se foi pago, até quando, por quê, o serviço feito, o serviço recebido, isso tudo seria questionar? Não, lá vai se contratar ou não contratar quem realmente fez um concurso e que está às voltas do judiciário para procurar o seu legítimo direito, que ninguém é trouxa de ninguém. E ninguém pode ficar sujeito ao ato arbitrário ou discricionário de alguém que tem o poder de mando de convocá-lo em concurso. E a justiça irá decidir. Se Vossa Excelência participar de uma audiência dessa, pode muito bem se dizer que fica prejudicado e deixa a cargo da justiça decidir. Se a justiça entender que lhe assiste razão, Vossa Excelência vai ter que chamar o cidadão e colocá-lo aqui para não fazer nada, mas se fez um concurso para isso. E eu nunca ouvi dizer que concurso é feito para não se fazer nada. Se o serviço é pouco ou mais,
Tem gente que tem um concurso feito aqui na casa e que auxilia na secretaria em diversos segmentos para que o elemento corpo dessa casa funcione de forma tranquila, de forma cordial. Isso é de suma importância. Esse é o aspecto jurídico da coisa. Quanto à contratação do advogado, eu quero dizer, meu caro Anastácio, Vossa Excelência está levado a engodo, erro grosseiro, porque as coisas não funcionam dessa forma. Eu vou dizer a Vossa Excelência, como meu amigo, realmente, se o doutor Emerson, ele é o autor da ação que visa satisfação das pretensões do senhor André para ter condições de assumir esse cargo, evidentemente eu conheço o Emerson, ele é advogado, trabalha no mesmo escritório do doutor Luiz Manuel, juntamente com o doutor Ricardo, que é o procurador e o diretor jurídico da casa. Eu digo tranquilo que o Luiz Manuel Gomes, que era meu parente, e eu vou dizer tranquilo, porque até na edição do Código Civil de 2002, o parentesco, ainda bem que andou resumindo o que era até o 6º grau, as considerações, restringiu-se até o 4º, de tal forma que do 5º grau em diante já não há parentesco, mas há uma consideração. E tem os advogados idiotas que chegam em tais processos existentes e com partes inescrupulosas e que me olham dizendo que tem um vínculo de dependência, de parentesco, alguma coisa, quando na realidade não sou, porque desconhece a lei. Mas não desconhece a mesquinharia inerente a cada pessoa que assim me trata. E não me ofende de forma alguma, porque os cães passam ladrando da forma que for e as caravanas continuam seus caminhos. Mas o doutor Luiz Manuel, eu quero dizer aos senhores que ele é doutor em lei, ele fez a sua defesa, ele é doutor e tem conhecimento para isso. E é uma pessoa que eleva o nome de Barretos em todo o estado de São Paulo e a razão de todos os estados, de Paraná, Curitiba, João Pessoa, Recife, do Brasil inteiro, esse menino. Eu digo menino porque eu vi nascer. E, evidentemente, ele leva o nome de Barretos para o Brasil todo, pela competência que tem. E um dos requisitos, eu digo a Vossa Excelência, já disse ao vereador Paulo, quando conversa comigo, que eu votaria no vereador Paçoca, e uma das condições que eu exigi, o Paçoca sabe disso, que o Luiz Manuel continuaria como assessor da Câmara, na presidência do vereador Paçoca. E ele respeitou o meu pedido e ele continuou como advogado da casa, dando respaldo, mas por questões particulares do vereador Paçoca, que eu respeito, e ele me comunicou e me disse: Otávio, eu estou lhe dando uma satisfação porque eu tenho a predileção e vou contratar o doutor Hélio Navarro, que é o meu advogado. E questão de confiança, disse a ele: você está liberado do meu compromisso. Eu gostaria de ter a guarida. E quando assim me disse, eu ainda pensei Hélio Navarro, mas pensei na época em Hélio Rubens Pereira Navarro. E eu nunca pensaria em Hélio Alberto Ferreira Navarro, se bem que merece todo o respeito, todos os advogados pelo grau que tem. E agora eu tenho que dizer aos senhores, ele ficou aqui, jamais, em momento algum, questionei a competência do Hélio Navarro, ou seja, o Hélio Alberto, porque tem Hélio Arthur, todos são advogados. Nunca questionei, meu caro Paçoca, a competência dos pareceres da Procuradoria e divergi de algum deles como advogado e me sentia no direito de assim proceder. Entretanto, hoje eu digo aos senhores, a contratação de Vossa Excelência, que traz a baila hoje do doutor Antenor, pelo grau que eu tenho, presume-se que tenha competência para exercer a função neste processo, em eventual substituição ao advogado da casa, que é o doutor Ricardo, e que se tem as luzes do doutor Luiz Manuel, é bem-vinda e salutar, porque dá uma segurança tranquila daquilo que é feito. Se, eventualmente, essa contratação feita, esta simultânea aparência criada pelo meu caro Paçoca, de que uns advogados são do mesmo escritório e outra é esposo da juíza da primeira vara, meu caro Paçoca, Vossa Excelência deve ter lido um artigo de um malfadado senhor aqui em Barretos, que Vossa Excelência questiona na Justiça, série de coisas, de impropérios dito a respeito de Vossa Excelência, que eu concordo com Vossa Excelência bem sabe. Esse mesmo cidadão escreveu um artigo
colocando em dúvida a honorabilidade do doutor Ricardo e a sua esposa, que hoje é meritíssima juíza de direito da primeira vara da comarca de Barretos. E aí eu me sinto na obrigação de dizer aos senhores que o fato dele ser o advogado da Câmara, evidentemente, ele pode funcionar nesse processo de forma tranquila. Só que por ter hombridade, meu caro Paçoca, meu caro Anastácio, e dignidade, aí vai o aspecto da ética profissional, pelo fato do doutor Ricardo trabalhar no mesmo escritório do doutor Emerson e trabalhar junto com o doutor Luiz Manuel, pelo fato de ética profissional, neste processo, ele se deu por impedido e disse a Vossa Excelência, senhor presidente, para que outro advogado fosse nomeado para que continuasse como o defensor da Câmara. Porque ele poderia muito bem continuar nesse serviço e não teria problema algum, porque a sua mulher, como juíza, ela sim, ao contrário do que dito pelo senhor Zé Carlos, alguma coisa, no seu artigo, ela, como juíza, tendo seu marido como advogado numa pretensão de um processo em juízo, ela, juíza, senhor presidente, ela daria-se por impedida e declinaria, mandaria o processo para que outra juíza assim decidisse e instruísse o processo, meu caro Anastácio. É assim que funciona. Isso é o que determina uma lei chamada Código de Processo Civil. É o impedimento do magistrado em deliberar a respeito de um processo onde as partes que litigam têm alguém da sua afetibilidade. E quem que o Ricardo é? O Ricardo é marido dela. Não, então, em que processo que ele está? Ele está no processo da Câmara. Quem está julgando o processo? Quem vai julgar deve ser o juiz da primeira vara. A esposa dele. Mas é muito simples. O fato de ser esposa dele não tem de forma alguma conotação, em hipótese alguma, do desfecho da demanda. Santo é que, para evitar isso que Vossa Excelência está pensando, que eu acho que não está agindo de forma correta, meu caro Paçoca, é que ele está saindo fora do processo. E por quê? Por causa da ética profissional do seu amigo no escritório. Porque fica uma situação constrangedora, porque eu tenho o meu irmão, que é advogado no escritório, eu tenho a minha filha e tenho a minha esposa. Ficaria tranquilo, bonito, um cliente meu chegar no meu escritório, senhor presidente, para conversar comigo como advogado dele, e passar pelo meu irmão, que seria advogado da parte adversa no mesmo escritório. Esta ética profissional que deu margem, e eu louvo a atitude do advogado Ricardo, dele dizer a Vossa Excelência para que se contrate um outro nisto, nesse processo. Porque os demais processos da Câmara, ele tem a obrigação de, em todos, exercer, que não existe o advogado do escritório que funciona, meu caro Paçoca. E a juíza que se declara impedida no processo, não ele, porque ele tem que ter o respaldo da defesa de nós, vereadores, e das pretensões daquilo que é lídima. E se tem um aspecto legal, a juíza se declara impedida para julgar esse processo. Ele entendeu que outro advogado que exerça, por questão da ética profissional dos seus colegas de escritório, ele poderia continuar, a juíza se declaria por impedida. Esta é uma situação bem diferente daquilo que se pensa e que se crê numa mente que pode dar uma conotação errada. Então, por essa razão que houve essa conotação. Sobre o quanto do valor, eu não estou preocupado, porque eu acho que o advogado ele merece por aquilo que faz. Eu posso fazer uma coisa para o meu caro Mandioquinha de forma gratuita e posso fazer a mesma coisa para Vossa Excelência e me pagar 10, 15, 20 mil reais. Isso é um problema meu, porque eu tenho que respeitar uma ética dentro da profissão, daquilo que estipula, inclusive, salários e valores. Eu não sou obrigado a cobrar dele uma coisa, de Vossa Excelência a mesma coisa, porque eu tenho que respeitar um teto. E eu posso requerer, como nos assegura a Constituição, na consequência lógica e normal da garantia e da necessidade do advogado na defesa das prerrogativas do ser humano, inclusive a hipoficiência de alguém no sentido de isenção de custas, independentemente de convênio existente com o AB. Existe também para dar o respaldo à sociedade. Então, eu me fiz na obrigação de vir aqui, meu caro Anastácio, só para explicar a Vossa Excelência, que não é o que talvez esteja pensando. É sim. Na sua cabeça pode ser... Nós vamos ver. Eu estou dizendo no aspecto legal da coisa, no aspecto da profissão. Vossa Excelência é diretor de um sindicato. Eu não sei como é que Vossa Excelência se posta no sindicato. Eu acho que condenou de dentro daquilo que é correto. Evidente que é. E no caso do Ricardo ter
se forçar a contratação de um advogado, ele está demonstrando a questão da ética dele com os amigos dele. E não com problema com a mulher dele, porque a mulher dele, sendo juíza, ela se daria por impedida. É uma coisa totalmente diferente. Agora, nós vamos aguardar o desfecho e vamos ver o que vai acontecer, porque, de repente, o judiciário pode entender que improcede a ação articulada por questão de prova, julga improcedente, evidentemente que toda a conotação que Vossa Excelência pode estar pensando cai por terra. Mas se entender o contrário, que se existe um concurso e a pessoa pagou, teve uma taxa e que está assegurado um direito, e tem que trabalhar, com uma ou duas, três, quatro, eu não sei quantas licitações ocorrem na casa, se é 2 ou 3, não haveria razão alguma de ter feito um concurso com essa vaga. Se poderia, se Vossa Excelência, de forma correta, dentro do poder administrativo, um poder de mando, entendeu assim proceder, e se pagou alguém ou não, eu não sei, eu nunca perguntei a Vossa Excelência se pagou, quanto pagou, não me diz respeito. Vossa Excelência prestou umas contas, e essas contas foram analisadas, avaliadas, serão pelo tribunal, problema de Vossa Excelência. Mas a decisão, mérito, causa a respeito da demanda, será apreciada pelo judiciário, e evidentemente que o doutor Antenor, eu o conheço, ele terá condições de com forma ilibada, defender as pretensões da casa, defender aquilo que a Câmara está defendendo no sentido, evidentemente, deve ser da não contratação para justificar, porque a parte contrária se pretende, na sua pretensão, a admissão do concurso público, é esta a celeuma a ser dirimida. Ou será contratado ou não será. E aí nós vamos ver o teor da ação. E se Vossa Excelência, meu caro Paçoca, entender que há alguma falcatrua, Vossa Excelência tem todo o direito de uma ação popular contra a casa, contra o presidente, contra o advogado, contra a juíza, seja lá quem for. Mas eu tenho obrigação de dizer a Vossa Excelência que, no caso, porque eu conversei com o doutor Ricardo, é questão de ética profissional e do respeito, que eu acho que deveria existir, não só em classe de advogado, em todas as classes liberais, que infelizmente não existe. Era o que eu tinha que dizer. O senhor pode ficar tranquilo, que eu sei o que eu devo fazer. Não, se Vossa Excelência não souber de todos, tem advogado que orienta também, pode ficar tranquilo. Eu, inclusive, converso com Vossa Excelência, pode ficar sossegado, não tem problema nenhum, não. É meu amigo, nunca questionei, até prova em contrário, Vossa Excelência é pessoa ilibada, não tenha dúvida disso. Tanto que votei em Vossa Excelência em detrimento do vereador Existo. E Vossa Excelência é testemunha disso. E durante os 2 anos, eu digo em alto e bom tom que Vossa Excelência, comigo, de forma alguma, descumpriu qualquer coisa, mesmo na contratação do advogado. Eu abdiquei e disse a Vossa Excelência, esteja bem à vontade, porque Vossa Excelência sempre me ajudou em tudo aquilo que foi possível. Nunca me dissesses não. E mesmo se dissesse, eu teria compreendido de forma tranquilamente. Vossa Excelência é meu amigo, caminhamos junto, tranquilo, podemos divergir agora, porque eu percebo que Vossa Excelência tomou um atalho, que esse atalho eu não vou andar por ele de forma alguma. Pode ficar tranquilo, não tenha dúvida alguma. Mas talvez na frente, na volta da estrada que nós caminhamos junto, talvez eu vou ter que lhe estender uma mão amiga, para dizer, vem comigo, meu garoto. Você vai me apoiar, se Deus quiser. Em discussão, o nobre vereador André Rezec. Senhor presidente, eu peço para falar daqui mesmo, porque eu vou ser breve. Eu nem pretendia fazer uso da palavra. Eu, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu sou favorável à contratação do advogado. Eu acho que a mesa tem que ter liberdade. Agora, eu ouvi algumas coisas, e já passei para o vereador Otávio, sempre que vai, ele tem que dar uma volta para cutucar a administração passada, e dizer algumas coisas que eu tenho que vir aqui contestar. Por exemplo, até o que me constava antes, o processo envolvia o doutor Ricardo e o doutor Antenor. Daí surgiu o nome do Luiz Manuel. Luiz Manuel, não, o Luiz Manuel, o que eu quero deixar muito claro, logo no começo da legislatura, dessa legislatura, quando ele foi contratado pela prefeitura, pelo SAI, por tudo, eu fiz um requerimento solicitando o porquê ele tinha sido contratado, porque dos valores. E todo mundo se lembra que o vereador Otávio levantou e falou assim, quer que eu te fale por quê? Para ferrar seu tio. O senhor deve se lembrar disso. Diz, está gravado, vereador. Está gravado, vereador. E agora, entra de novo o nome do Luiz Manuel, porque, infelizmente, vereador, o senhor me força a dizer aqui que o Ricardo é o diretor jurídico de direito, mas o de fato é o Luiz Manuel. Porque é o Luiz Manuel que está fazendo aqui. E a partir do momento que tem essa promiscuidade dentro do escritório, dá margem a ter essas dúvidas. E o que eu estou dizendo é fácil de ser provado. Se pegar os e-mails de qualquer diretora da casa, e eu vi,
Os e-mails da diretoria jurídica vêm direto do Dr. Luiz Manuel, é o e-mail pessoal dele que encaminha para casa. Então, pelo amor de Deus, vamos começar a ser mais sério, vereador. Continua em discussão, o vereador Otávio Alves Garcia, fazendo uso da palavra. Questão de liderança. Eu quero dizer ao vereador André que eu jamais usei essa expressão vulgar de ferrar teu tio. Se ele gosta, é problema dele, não meu. E eu não preciso disso. Não preciso. Não preciso disso. Eu quero deixar bem claro isso. Se eu discordo, E assumir o que fala é bom também, se eu vereador. discordo dele, Ó, vereador André, com a se eu palavra o vereador discordei Otávio Alves dele, Garcia. se eu Sob que discordei- título, presidente? Presidente, se eu discordei dele em muitas pretensões... De liderança, em nobre muitas vereador André. coisas, se eu discordei de muitas coisas do ex-prefeito, se é uma coisa que eu nunca fiz, foi perder o respeito com ele. Porque eu sempre tive e soube respeitá-lo, porque quer queira, quer não queira, com o meu voto ou sem meu voto, ele era o prefeito da minha terra. Agora, o fato disso não dá, de forma alguma, me isenta de divergir daquilo que eu entendia que ele não fazia de forma correta. E eu tinha um legítimo interesse de assim proceder. Agora, eu argumentei tudo isso aqui porque eu entendo que não há falcatrua alguma, como dispenso na cabeça de que realmente tudo isso é. Porque se é fruto do meio é um absurdo, mas as coisas não são por aí. Nós vamos aguardar o desfecho. E eu acho, e torno a dizer, que em termos de competência, o Luiz Manuel tem notória especialidade para ser contratado pela Prefeitura, pelo SAI, pela faculdade, pela FAFIP em Ribeirão, pela UNAERP em Rio Preto, para fazer conferência no Rio de Janeiro para desembargador, para fazer conferência para juiz em João Pessoa. Essa competência é inegável e não tem questão de tirar. Cada um sobe os degraus da vida da forma que quer. Tem aqueles que param no meio da estrada, tem aqueles que regridem, tem aqueles que, por osmose, tentam fazer alguma coisa, a aparência de alguém e não vira nada na vida. Agora, eu não posso tirar o valor daquele que tem, que por mérito próprio conseguiu. Isso é negar o óbvio ao ululante, e eu não posso fazer isso. Agora, meu caro Anastácio, que está aqui, evidentemente que eu tenho certeza de que Hélio Navarro, pai, que hoje acolhe o filho dele lá como advogado no escritório, de forma alguma eu iria chegar para o Paçoca e dizer: o teu filho está tudo farinha de um saco só, no escritório só, senhor presidente. Isso é respeito humano, que eu acho que tem que vir de dentro. E para você respeitar alguém, você tem que saber respeitar a si próprio. Respeito o Anastácio como presidente, respeito o filho como advogado, torço para que seja um advogado promissor, porque eu sei quanto é duro formar e quanto que o Paçoca fez para esse filho formar, o que já passou, de tudo que passou com o Leandro. Torço, e Vossa Excelência pode ter certeza de todos, viu, meu caro André? Jamais eu vou falar que faz parte do escritório, tipo Arapuca, soube lá o que for, e quando tem orientação do Hélio Navarro, que foi juiz, que eu acho que a competência é muito grande. E isso não divirge de forma alguma, porque quando ele era diretor da casa, também tinha, e o Paçoca sabe disso, que as coisas mais complicadas era Hélio Navarro, pai, que os atendia. Nem por isso eu questionei a capacidade do filho. Como eu acho que se hoje vier e-mail do Luiz Manuel aqui na Câmara, tem que achovalhar mesmo. E se o Ricardo entender que sejam corretos, evidentemente ele subscreve, porque eu também, se tiver que subscrever um parecer do Luiz Manuel, assino com o maior gosto, porque não é qualquer um que assina um parecer da lava do Luiz Manuel. É o que eu tinha a dizer ao senhor. Em discussão. O vereador Kiko saiu para dar uma fumada. Vereador Cláudio Honor. Chama referendo. Referendar a contratação. Está em votação o referendo da contratação do Dr. Antenor Monteiro Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a contratação, o referendo da contratação do Dr. Antenor. Tem mais? Que é isso?
Em discussão única, ofício número 449/2006. O Instituto de Previdência do município de Barretos encaminha balancete referente ao mês de novembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mais nego. Processo número 2908-2006, referente ao balancete desta casa, relativo ao mês de novembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer favorável, deixando ao plenário a análise final. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão. Aprovada a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 2908 de 2007. O balancete da 2006. O balancete da Câmara, vereador João Minaré. Ofício número 563 de 2006, referente ao balancete relativo ao mês de novembro de 2006 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete em questão. Ofício número 102 de 2006, Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, relativo ao balancete do mês de novembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O balancete foi aprovado por unanimidade. Ofício número 1109 de 2006, que é relativo ao encaminha o balancete da Prefeitura Municipal do mês de novembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Otávio solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em votação a dispensa da leitura. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete da Prefeitura Municipal. Processo número 050 de 2007, balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de dezembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer favorável, deixando ao plenário a análise final. O vereador Minaré solicita a dispensa da leitura do parecer. Sendo regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Dispensada a leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete. Ofício número 015 de 2007 do Instituto de Previdência Municipal de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Cláudio Honor solicita a dispensa da leitura do parecer. Sendo regimental, está em votação a dispensa da leitura. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete em questão. Ofício número 046 de 2007, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos. Encaminha balancete referente ao mês de dezembro de 2006. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete. Ofício número 51 de 2007, relativo ao balancete do mês de dezembro de 2006 da Prefeitura Municipal. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente balancete, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura do parecer. O pedido é regimental, está em votação. Os favoráveis à dispensa permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa do parecer. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete. Treinei. Ofício número 012 de 2007. Autor, Secretaria Municipal de Saúde. Encaminha o plano de aplicação relativo ao 4º trimestre do exercício de 2006 do Fundo Municipal de Saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou o parecer pela regularidade formal do presente plano de aplicação, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, está
Em votação a dispensa da leitura do parecer. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O parecer da comissão. Não. O plano de aplicação, estando aprovado por unanimidade, o plano de aplicação relativo ao 4º trimestre do exercício de 2006 do Fundo Municipal de Saúde. O vereador Lilico solicita o englobamento da matéria. É regimental, está em votação. São favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Procederei à leitura das proposituras. O vereador que desejar discuti-las, favor solicitar destaque na mesa. Ok. Qual procedimento, vereador? É o requerimento 92. Em discussão, o vereador o requerimento no número 92/2007, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia. Senhor presidente, senhores vereadores, faltou um item aí que é relacionado ao serviço de hemodinâmica da Santa Casa. O porquê da não continuidade dos procedimentos que já vêm sendo realizados no referido hospital. Pode? O porquê da não continuidade dos procedimentos que já estão sendo realizados no referido hospital. Está em votação o adendo proposto pelo vereador Paulo Correia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo do vereador Paulo Correia. Tá, não, tudo bem, pega. Está em votação o requerimento número 92 de 2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Existe um outro destaque do vereador João Alberto Minaré, relativo ao requerimento número 101 de 2007, que requer votos de congratulações e aplausos ao deputado federal Paulo Salim Maluf pela diplomação como deputado federal. João Alberto Minaré. Ele ainda pede destaque. Eu solicitaria ao nobre vereador Sebastião Rodrigues que me substituísse por um minuto e convidar o vereador Kiko para me acompanhar no café. Você pediu destaque? Sua Excelência tem a palavra. Nós queremos ouvir sobre o Maluf. Sua Excelência tem a palavra sobre o deputado federal da Sua Excelência, Paulo Maluf. Eu queria dizer, senhor presidente, que eu acho que é um privilégio para nós, o povo barretense, dar um voto de louvor e congratulação a um homem que foi o mais votado para deputado federal do Brasil. Isso acho que é um motivo de orgulho. E queria dizer mais.
Eu tive a oportunidade de receber o Dr. Paulo Salim Maluf, no gabinete do senhor prefeito municipal, quando ele veio aqui fazer uma visita para Barretos, que eu tenho amigos aqui, amigos de muito tempo, que no caso do Faleirim, que o doutor José Faleiro de Almeida sempre foi amigo do Maluf. Eu tive o privilégio de desfilar com ele aqui em Barretos, quando ele foi candidato a governo de estado, enfim. Mas a finalidade desse voto de louvor e congratulação, eu não fiz isso pensando em mim, eu fiz isso pensando no povo de Barretos e da região. Porque eu fiz um pedido para o doutor Paulo Salim Maluf, no dia que ele esteve aqui em Barretos, lá no gabinete do prefeito. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, junto com o pessoal, mais ou menos uns 5 minutos. Quando eu pedi para ele, falei, doutor Paulo Salim Maluf, eu tenho certeza que o senhor será eleito a deputado federal, por tudo que o senhor já fez. O senhor sendo eleito, eu vou fazer um pedido. E ele disse, pode fazer, João, o pedido. Falei, olha, eu gostaria que o senhor fizesse um grupo de deputado e apresentasse emenda a benefício, que viesse beneficiar a Santa Casa, a nossa Santa Casa de Barretos. Porque é uma Santa Casa que está passando por uma dificuldade, todo mundo sabe disso, né? Mas é uma Santa Casa que atende uma vasta região do Vale do Rio Grande, certo? Então eu acho que nada mais merecido do que dar esse voto de louvor para ele, quer dizer, cumprimentando ele pela eleição e dando uma satisfação para que ele saiba que aqui tem pessoas em Barretos que lembra dele, que deu um voto de congratulação, mas eu vou lá cobrar. Não vai pensar aqui, o presidente Mandioquinha, que vai ficar só no papel, não. Parabéns. E se Vossa Excelência tiver a oportunidade e quiser ir comigo, eu aceito, é de bom gasto. Vossa Excelência é um grande companheiro em viagem, é uma pessoa animada, é uma pessoa que eu gosto. Então eu convido Vossa Excelência para ir comigo, para assistir de perto esse pedido que eu vou fazer. E tenho certeza que isso aqui vai dar bons frutos. Porque eu acho que quando a gente pede uma coisa em benefício de uma entidade da nossa cidade, seja Santa Casa, seja Hospital de Câncer, seja uma outra entidade filantrópica, eu acho que isso é muito importante. É o trabalho do vereador, porque amanhã ou depois eu vou ter o orgulho de chegar na imprensa falada, na imprensa escrita, na imprensa televisada, que eu fui a Brasília atrás de recursos para a nossa cidade. Porque hoje nós temos um leque muito grande para pedir ajuda. A exemplo do nosso presidente titular, o Existo, que com 2 pedidos só 2, vou citar 2 aqui, que me lembro agora no momento, porque beneficiou o Clube de Uso Dependente, eu sou um dos veteranos do clube, um dos mais velhos. Foi 2 pedidos que ele fez, um de 2,5 milhões e outro de 1,5 milhão. Quer dizer, o Existo conseguiu, em 2 pedidos, 4 milhões. E eu tenho certeza que nós, unindo as nossas forças políticas de Barretos, todos os vereadores, independentemente de partido, porque o deputado ele tem uma verba de 5 milhões, essa verba ele pode destinar ela para quem ele quiser. É uma verba que ele pode destinar para Barretos. É lógico que ele tem várias cidades para destinar verba, mas é uma verba que Barretos já teve esse privilégio de receber verba de Brasília. Então a gente eu acho que a gente tem que agradar a pessoa, né? Agradar de uma certa forma, mesmo porque eu acho que o doutor Paulo Salim Maluf é uma pessoa que merece, porque ele foi prefeito de São Paulo, foi governo de estado. Eu lembro muito bem quando estava inaugurando aquela vicinal de Alberto Moreira, eu estava lá no dia da inauguração, isso já faz muitos anos. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, Vossa Excelência até fez uma meia chacota, deu uma risadinha, mas eu sei que não foi por gozação, né? Foi por satisfação, é diferente. Você rir por gozação é uma coisa, agora rir por satisfação é outra. E tenho certeza que Vossa Excelência riu por satisfação. Vossa Excelência vai saber que isso aqui vai gerar grandes frutos para Barretos. Eu tenho certeza disso. Porque essa verba dos deputados é uma verba muito importante, Mandioquinha. É uma verba muito importante. Eu tenho certeza que Barretos vai receber essa verba, porque eu vou lá. Se depender de mim, eu vou lá pedir.
Você vai votar? Eu vou pedir para ele, eu vou pedir para outros deputados, eu vou pedir para o Renan Calheiro para ajudar, que é o presidente, foi reeleito presidente do Senado. Então a gente tem um campo. Agora, o que o político precisa, na verdade, não é ficar só no blá blá blá, né? E vir aqui dizer isso, aquilo, e depois vai para casa dormir e não se preocupa com nada. Eu não. Eu, graças a Deus, e acho que todos os vereadores dessa casa pensam assim, agem dessa maneira, eu sou uma pessoa que preocupo, porque eu disse o seguinte, algumas vezes, ganhar uma eleição é difícil, você imagina ganhar 6 consecutivos. Então eu tenho um compromisso com o meu povo da minha cidade, que me elegeu por 6 vezes, teve essa confiança em mim, e se Deus quiser, dentro da medida do possível, eu quero fazer o máximo, o impossível e o possível, para que eu possa realmente, amanhã ou depois, escrever um livro com a minha história. Esse foi o vereador que fez. Muito obrigado. Está em discussão o voto de congratulações do meu amigo João Alberto Minaré. Sua Excelência, que desculpe, mas foi de coração, porque eu sei que tudo que cai na sua mão vai valer ouro, não é prata. Paulinho Maluf, ele merece. E nós vamos lá levá-lo, viu, João? Com certeza. Pastor, pede verificação de presença. Senhor presidente, eu peço verificação de presença. Por favor, Claudinho, faz a chamada. Verificação de presença. Estamos constatando a ausência momentânea dos vereadores seguintes: André Luiz Rezec, Dorivaldo de Almeida Júnior, existe o Hélio Fernandes César, José Francisco Abrão Miziara, Ele está passando mal. Ele está passando mal. e somente. A esses devem ser anotada a sua falta momentânea e sua presença requisitada para as próximas votações. Se não vierem na próxima votação. Senhor presidente, por favor, tome seus lugares. Esse foi no banheiro, Claudinho, não põe falta não, por favor. Agradeço imensamente a gentileza do vice-presidente Mandioquinha e não havendo mais destaques, está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Todos. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a graça de Deus Pai Todo-Poderoso.